Para responder à pergunta como é que se exportam músicos e música de cá para o mundo, é preciso primeiro identificar de que é que se está a falar. Temos o verbo, que é exportar. Temos músicos e música. E temos noções de cá e de lá, ou de fora. Ao se decompor etimologicamente a palavra exportar, conseguimos rapidamente encontrar as raízes latinas ex, para fora, e portare, levar ou carregar. A essência é essa. A de algo que é levado para fora. Há, por isso, mais informação sobre o fora do que sobre o dentro. Simplesmente por serem esses o foco e a intenção denominados no termo. Há, no entanto, um vulto que é inevitável. De onde é que se exportam? De algum lugar. E desse lugar para outro. Não de um lugar, nunca de um lugar para si mesmo, pois isso não seria bem descrito pelo prefixo ex. Mas de onde se podem exportar coisas? Quais as distâncias máximas e mínimas? A partir de onde, ou quando, é que a coisa que se envia passa a estar lá e não cá? E pode essa coisa estar lá e cá ao mesmo tempo? É fácil imaginar dois lugares diferentes, entre os quais se enviam e recebem coisas. Se esses lugares estiverem distantes um do outro, não há problema. Mas ao se aproximarem, hipoteticamente, cria-se mais e mais um problema que me causa um certo desconforto. Se eu enviar uma coisa para o vizinho do lado, custa muito pensar em exportação. Imaginemos que, todos os dias, faço pão e levo parte da minha produção à casa da Ronaldo, que vive no terceiro esquerdo. Não me soa nem um pouco a exportação. Mesmo que fosse todos os dias, por mais que leve algo para fora, ou seja, literalmente exportar. Se tiver em conta toda uma localidade, ou mesmo uma cidade, como um só lugar, é também estranho considerar que se podem exportar coisas entre sítios dentro das mesmas. Algo de semelhante, acho, acontece no âmbito de um país. É estranho pensar em exportação entre Porto e Lisboa. No entanto, se pensarmos em Funchal-Porto, a história já começa a ser outra. Será que isto acontece por causa da divisão geográfica clara entre um continente e uma ilha? Ou acontece por causa de uma noção da região autónoma que se interpõe no meio da delimitação de uma localidade apenas e de um país inteiro e uno? Não é raro ouvir-se dizer que o Porto é uma nação. Então, por que é que pensar em exportação entre estas cidades é mais estranho, não impossível, mas definitivamente mais estranho do que pensar em exportação de carros da Alemanha para o resto da Europa? Creio que há uma relação muito apertada entre limitações e definições geográficas de lugares e noções sobre nacionalidade e outras formas de pertença à defesa de e lealdade para com um determinado lugar. Outro problema aparece-nos quando pensamos em dimensões extremas. Olha a Rússia, por exemplo, que é um abuso de país enorme. E agora olha Mónaco. Exportar da França para o Mónaco pode tomar proporções ínfimas se comparadas com coisas que se enviam entre Moscou e lugares por aí no nordeste da Sibéria, os dois dentro do mesmo país. Com isto percebemos que o termo exportar não tem uma flexibilidade muito grande no uso. Rapidamente começa a soar estranho usá-lo em certos casos em que as distâncias, tempos, nacionalidades e outros limites temporais e geográficos, políticos e também culturais são afetados. No meio disto, quer parecer-me que a distância em si, não é certamente um dos fatores principais a afetar a semântica da palavra. Principalmente por vivermos hoje numa altura da história em que a velocidade iguala cada vez mais as distâncias. Deixando para já alguns destes problemas em aberto, gostaria de examinar algumas das propriedades fenomenológicas do ato. Será que todo o movimento de coisas de um sítio para o outro é uma exportação? Eu acho que depende da prestação. Depende de onde é que está um sujeito. Por exemplo, se dois sujeitos diferentes, em sítios diferentes, enviam duas coisas diferentes um para o outro e cada um recebe o que o outro enviou com sucesso, os dois exportaram e importaram ao mesmo tempo. Para cada um deles, é claro o que é importado e o que é exportado. Para um terceiro observador, só é claro se mantivermos sempre uma noção de quem é o sujeito de cada ação e de onde é que esse sujeito é ou está. Se deixarmos de exercer essa distinção, deixa de fazer sentido falar de ex ou importação, mas de transportação ou de interportação. Pensando ainda sobre o verbo, é importante perceber de que dimensões físicas e temporais estamos a falar. Fenomenologicamente, a ação dá-se dentro de um determinado âmbito
de durações possíveis, ou pelo menos é chamado de exportação tudo aquilo que é compreendido dentro desses limites. Primeiro, a ação não pode ser para sempre, pois isso quereria dizer que o que está a ser enviado nunca chegaria. Seria necessário decompor o acontecimento, separando, nesse caso, a recepção do envio, que, a meu ver, destrói o conceito por inteiro. Voltamos sem querer, por vias de examinação simples da fisicalidade desta ação, a questões anteriores, como quando é que a recepção acontece, ou quando é que a coisa transportada saiu de cá, e quando é que chegou lá, ou onde estão o cá e o lá, entre outras, das quais trataremos mais tarde. Volta a espaço-temporalidade pode ser instantâneo. Eu acho que pode, se a tecnologia o permitir. Mas não pode ser omnipresente, pois nesse caso passa a ser irrelevante o conceito de transportação ou de viagem, ou mesmo de qualquer movimento que acho serem cruciais para este caso. Deixa também de haver a recepção. O conceito de recepção é dependente do envio e se houver a possibilidade de acesso imediato, sem qualquer envio, não há recepção. Outro limite do foro temporal prende-se com a duração do interesse na transação. Desde que exista interesse mútuo no envio e na recepção, a exportação pode acontecer. Se quebra esta ligação covalente, presa pelo interesse e pela agência de ambos os lados, o envio ou o transporte passa a parecer despropositado ou irrelevante. Tu não recebes se não enviar. E se o envio tu não queres receber, a coisa morre por aí. Parece-me que aquilo de que estamos a falar é de comunicação. O género de uma conversa que se estabelece com interesses específicos e claros, baseado em enviar e receber. Isto, para já, ignorando qualquer razão pela qual se quer fazer um ou outro. Posso rapidamente adiantar, que me vem já à cabeça, uma ideia de equalização universal. Equalização universal. Essa, penso, será a teoria que explicará o porquê das transações como exportação e importação. Movimentos que acontecem entre pontos de abundância e pontos de escassez, para que tudo se iguale e se torne mais estável, resolvendo-se os pontos de tensão, atenuando-se fontes de energia, atingindo um quê de plenitude e equilíbrio. Temos muitos casos em que esta é, na realidade, a direção natural e inevitável das coisas. A osmose, por exemplo, que é uma função fundamental de todas as células vivas, é um fenómeno permanente e espontâneo, que consiste na passagem de moléculas solventes, de dentro para fora, ou de fora para dentro, das células, para se equalizarem as concentrações das soluções em ambos os lados. De um ponto de vista cultural, o novo, o desconhecido, o exótico, opostos a conceitos como o mesmo, o irrelevante, o chato ou aborrecido, poderão não passar de simples condições universais que emergem nas vidas dos seres humanos sob a forma daquilo que consideramos ser a intenção, o querer, a vontade e a visão. Não me parecem muito distantes todos estes processos, dos mais universalmente simples, que acontecem por causas físicas e químicas básicas, aos socioculturais e políticos mais complexos. Penso que, como a circularidade e a espiralidade presentes em operação nos elementos mais básicos, assim como nos sistemas mais complexos, este será um esquema de casos parecidos neste sentido. O sentido da relacionabilidade universal. Mas para já, adiantamentos à parte, ainda em relação ao tempo, mas a partir de uma perspectiva mais macro, podemos pensar em recorrência. A exportação pode acontecer uma única vez ou várias, de forma repetida. A palavra exportação tem, no seu uso, a propriedade de poder englobar uma ideia de recorrência ou continuação, continuidade, uma coisa que vai acontecendo. Por exemplo, se uma coisa é exportada várias vezes, pode dizer-se de todas essas transações que a exportação dessa coisa durou X tempo. A exportação. Igual ao tempo que durou a relação comunicativa entre exportadores e importadores. Quem envia, quem recebe. Normalmente não nos referimos a coisas enviadas uma única vez, de um sítio para o outro, como uma exportação. Aquela uma única exportação. Nem se costuma falar de cada uma das exportações individualmente como as exportações. Atenção que este uso não é completamente inviável. Pode-se usar, mas parece-me, contudo, que culturalmente pensar em forma de sinédoque sobre a exportação faz mais sentido do que aquela em que se pensa numa exportação isolada e única, algo de insólito.
uma troca entre coisas que ou não eram reproduzíveis, ou entre sujeitos que não tiveram mais ocasiões de encontro ou de comunicação, parece-me irrelevante. A ideia de reprodução ou de recurso é uma que me chama, no fundo, a atenção pela importância que tem em relação à recorrência do ato de transação, que, como já vimos, é fundamental para a designação culturalmente significativa do termo. Junto da ideia de continuidade ou de recorrência, está iminente a importância daquilo que se exporta, da coisa em si que se exporta, e o valor que tem como recurso, algo a que se pode recorrer várias vezes com vista em beneficiar-se economicamente do mesmo. Aqui, o benefício pode ser de uma variedade de qualidades diferentes para quem o explora, e a partir de uma compreensão sociocapitalista do quadro, o capital pode ser económico, monetário, cultural, social, etc. Voltando à questão do interesse, este prende-se com a ideia de um benefício que será consequente da transação. Isto é verdade para ambos os lados da troca. Em princípio, um caso de exportação com sucesso será um em que existem benefícios suficientes nos dois lados do jogo, por assim dizer, para que o interesse em continuar a desenvolver esta relação comunicativa entre os dois lados se mantenha. São estes os casos em que a palavra exportação calha melhor e vem com mais pinta para descrever de forma cheia aquilo que estamos a imaginar. Ou pelo menos de forma ideal, há, por certo, uma ideia daquilo que exportação deve ser. Então, não serão, ou pelo menos serão menos os casos de exportação, os casos em que não houver um benefício previsto ou consequente, como o resultado de uma quantidade de transações entre diferentes sujeitos em diferentes lugares. Não será a exportação o caso em que o recurso não for de veras um recurso, mas algo inerentemente esgotável em tempos menor do que aqueles que seriam necessários para que o benefício fosse sentido ou exercido. Poderá não ser uma exportação o caso em que não há uma gestão real dos recursos, em que a difusão ou a disseminação do produto é casualmente resultante da vida humana, tal como ela se dá naturalmente, e não há uma intenção forte por trás do acontecimento. Neste caso, aproximamos-nos de uma ideia que é oposta à noção de relacionabilidade universal de que estava a falar há pouco. Mas não há problema. Eu penso que, na verdade, a intenção humana ainda é algo de natural, faz parte da natureza. A natureza tal como ela é. Ainda não são a vontade e o engenho humano coisas fora do normal, fora daquilo que é possível na natureza. Não é o divino que cria a exportação. Acredito, sim, que é algo de muito básico que gera as condições e os incentivos para que os que mais se mexem acabem por se mexer para onde falta ser mexido. O interesse em se comunicar algo, onde esse algo será porventura apreciado culturalmente, economicamente, de forma exótica, é o incentivo máximo para a exportação. O sonho é exportar o que se valoriza, onde e porque há escassez. Contudo, tem de se exportar algo. O que é essa coisa que se exporta? Um objeto físico? Uma ideia? Uma prática? Uma cultura? Pessoas e suas práticas e suas culturas? E pode exportar-se algo sem estarem pessoas envolvidas de todo? Virtualmente, tudo pode ser exportado. Mas não se pode exportar o nada, nem o tudo. Não se pode exportar o que não é transportável. No caso dos objetos físicos, por exemplo, se estes forem demasiado grandes, pesados, o que pode tornar a exportação impossível. Não se pode exportar, por exemplo, o Taj Mahal. Quem quer ver, vai lá ver. Por outro lado, pode exportar-se a ideia do Taj Mahal, criando interesse em visitar, em ir lá, viajar para ir ver o Taj Mahal presencialmente. No caso do movimento de agentes culturais e das suas práticas, de um sítio para o outro, na perspectiva dos músicos, por exemplo, estes não pensam sobre estarem a exportar-se a si próprios. Pensam que exportam a sua música, os seus fazeres, um produto, uma coisa. Eles não pensam muitas vezes sobre si como produtos culturais, muito menos como coisas apenas. Mas a partir de uma perspectiva mais alargada, internacional, transnacional ou global, podemos imaginar que um país, uma região, ou mesmo apenas uma localidade, exporta músicos. Uma terra exporta músicos para outros sítios. Ou até que exporta cultura e os seus agentes para outro sítio. Se os agentes culturais de um sítio atuam a cultura que trazem consigo no outro, estes montam-na várias vezes, recorrentemente, reproduzindo-a, replicando-a, reanimando-a, ao serem o que são,
E ao fazerem o que fazem, por sua vez em confronto e por vez das condições que encontram nos novos lugares que ocupam. A replicação de um objeto pode dar-se ao este ser reconstituído, montado ou gerado noutro sítio. Serão estes casos de um tipo sofisticado de exportação? Podem ser. Mas nos casos de exportação cultural, não nos podemos esquecer de um dos fatores mais complexificantes deste tipo de sistemas: a mutação. A mutação é, em atuação, à partida, ainda nos lugares de onde provêm os objetos culturais, ainda a ser exportados, acentua-se terrivelmente quando a reconstrução desses mesmos objetos se dá em condições externas, alheias à naturalidade que viu estes objetos emergir. Este fenómeno, como acontece com o que entendem, por exemplo, os imigrantes de segunda geração ou terceira por música tradicional, é causador de uma instabilidade filosófica na procura do que exportação pode querer dizer numa comunidade, pois representa uma grande patada na boca da semântica e sua utilidade cultural. O que uns pensam ser o objeto a ser exportado, dotado de certas características e qualidades intrínsecas, outros recusam-no veemente, acreditando que nada daquilo se tenha exportado na realidade. Estou a roçar na noção de que um certo carimbo, um certo selo, tem de haver e ser posto no objeto de exportação para que exista um certo grau de convenção e reconhecimento partilhado à volta daquilo que se exporta e em que condições. Um pouco como os móveis do IKEA. Neste sentido, a permanência do objeto e dos seus atributos durante todo o processo de transportação não deve afetar o interesse na fase final, desde que exatamente dessa última fase, a fase final, perante um carimbo convencional, que inclui por vezes até a validação de uma certa prática de montagem, em detrimento de outras, toda a integridade do objeto se mantenha ou se recupere. O IKEA exporta imensos objetos que não possuem a forma nem os atributos desejados pelos importadores, motivados pelo interesse dos seus clientes, durante todo o tempo do transporte, que é apenas potencial. Todavia, o IKEA, em princípio, preferirá que os seus móveis sejam montados de acordo com a regra, com o plano, com as instruções, com a ideia de um ou mais designers. A diferença é que as culturas não são produtos de design, mas sim de processos emergentes, longos, processos alargados no tempo. Mesmo assim, parece-me até semelhante, em termos de pensar em ambos os casos, parece-me semelhante a importância do reconhecimento e da acreditação que várias partes têm de prestar em relação à integridade do objeto de exportação, para que a exportação se realize em verdade cultural para um número de pessoas suficiente. De volta à ideia do carimbo. Temos, por exemplo, outra vez o IKEA, que exporta ideias de mobília para muitos sítios. Ideias de mobília, em que a produção, porém, é descentralizada. Quando as peças de mobília se montam, em muitos lugares diferentes, estas raramente acabam por vir a ser coisas diferentes das que aparecem no livrinho de instruções. Isto porque as peças estáticas de plástico, metal e contraplacado não possuem um potencial formal volátil, como a cultura. Não se modificam nem adaptam a ambientes diferentes. No máximo, são conversíveis ou modais na forma de se posicionarem adaptativamente no espaço. Mas a natureza das peças individualmente não se altera em condições normais. Com isto, a marca mantém-se com segurança. O carimbo IKEA continua na forma e nas qualidades dos objetos exportados montados. Com os casos culturais, a marca, que podem sim já ser uma noção à partida diluída, ambígua ou incerta, pouco cravada na prática, às tantas inativa, dificilmente demonstrável ou externalizável, não usufrui de garantias de permanência pós-exportação. Imagine-se um móvel que, dependendo do sítio em que é montado, rapidamente se adapta a esse sítio e reage de formas irregularmente, tanto previsíveis como imprevisíveis, ao espaço que ocupa. Pensa-se num móvel participante. É estranho. Quanto à identificação da origem, no caso da cultura, por causa da natureza obscura da marca e por serem precários, naturalmente, os carimbos, na carência de convenções absolutas também, dificilmente se determina com certeza de onde vêm certas músicas. Contrariamente, os milhares de clientes por todo o mundo compram localmente e,
Pensando nas mobílias que têm em casa, não é estranho imaginar que o IKEA as tenha exportado lá das Escandinavias. O processo é mais indireto e complexo noutros aspectos, com mais intermediários a gerir todas as fases e um esquema de exportação e gestão de recursos centralizado. É difícil imaginar claramente os dois sujeitos A e B a completarem a transação, a fazerem as coisas que têm um com o outro, a enviarem e a receber. Mas existe de veras uma forte noção de que existem o lado A e o lado B, com certas formas que os definem nos seus próprios lados. E podemos ainda pensar, em termos de interesse, que existe mutuamente em manter viva uma comunicação prolongada e contínua entre os dois. O IKEA quer que a mobília acabe na tua casa. E tu queres o mesmo. Há apenas um meio mais disperso entre o início e o fim. Pronto. Já exploradas em abastança a natureza e qualidade, as possibilidades e limites do verbo exportar, chegou, acho eu, à altura de nos debruçarmos sobre a segunda parte da pergunta. Ok? Músicos, música. As noções de cá e de lá ou de fora. Em vez de saltar de cabeça para dentro da questão abismal, o que é música, avanço com algumas conjecturas sobre qual é esta a música de que estamos a falar neste caso. Música em si é um termo concreto, de origens claras, com evolução por vezes dura, mas que foi utilizado, apropriado, desenvolvido, transformado, abusado, promovido, criticado, fragmentado, reconstruído, esqualhado inúmeras vezes por milhões de pessoas e culturas diferentes. Temos connosco, senhoras e senhores, inevitavelmente um termo traumatizado. Pode ser utilizado de tantas formas diferentes. E por isso penso ser positivo olharmos para a diferença e semelhança que existe entre as culturas de uso e de referência para que percebamos melhor o nosso problema. Primeiro, ultrapassando rapidamente a questão o que, dirijo-me ao quando e ao como. Isto, pois, a música é um pouco como o espírito do Natal. É quando um homem quiser. O que quero dizer com isto é que a música pode ser muita coisa, desde o documento, à prática, ao ato de a fazer, interpretar, comunicar, pensar, gravar, registar, editar, vender, promover, etc, etc, etc. Cada ação distinta, ou relação que sujeitos diferentes desenvolvem com a música, muda, a meu ver, a natureza do objeto. Caso a caso, passo a passo, até que não exista apenas uma música para muito mais do que um pequeno grupo de pessoas. Estes que ainda assim têm a música deles próprios como algo já em si bastante volátil, com certeza. Música pode ser o evento, pode ser a ideia, ou a ideia de uma obra, de um trabalho, de uma peça, de uma tal faixa, um fecheiro, ou só o mesmo som. Pode ser o formato de suporte, pode ser um meio de comunicação ou até de comodificação. Pode ser o conjunto de trabalhos musicais de alguém, de um grupo de pessoas, de uma população, de um lugar, de uma localidade, de uma cidade, de uma região, de um país, de um continente. É normalmente referida como algo que vem do planeta Terra. Se existem outras músicas no universo que não a nossa ou não, é uma questão do outro mundo. Música pode ser de muitos géneros, tipos, estilos, materiais. Pode apresentar inúmeras formas e feitios e comportar-se pelos corpos dos seus fazedores de formas sociais muito diversas, promovendo por vezes práticas sociais muitíssimo específicas, ou às vezes quase nenhuma, ou umas que dificilmente se denotam ou explicitam. As várias culturas de pensamento, criação, fruição, produção, valorização, definição, diferenciação, vivência sociocultural, sociabilidade à volta do objeto, etc., tendem a ganhar centros convencionais e, por vezes, oposições internas mesmo fortes, quando a autodefinição se torna ligeiramente volátil. Tudo isto se forma e desenvolve por via da atividade humana. São os seres humanos, em suas culturas, que oleadamente veiculam todo o significado encerrado e, por vezes, potencial, latente ou extremamente dinâmico em cada uma das relações ou momento de relação que cada um, mais ou menos individualmente ou em grupos, desenvolve com a música. Aquele todo multifacetado que é tanto o fazer como o que está a ser feito. Neste sentido, deparo-me com o óbvio. O que é a música da Madeira? Como se comporta? E como é que reage à música de fora? A nível mais micro, quais são os seus agentes? E a nível mais macro, já pensando em exportação, quais são os canais de comunicação que a música da Madeira tem com o mundo? Será que a música da Madeira é música feita exclusivamente na Madeira? Ou
será que pode ser feita noutro sítio se quem a faz for madeirense? Ou ainda, será que nada disto interessa? Será que nada desta merda interessa e nada afeta a possibilidade de alguma coisa ser música da Madeira, desde que alguém a comunique e a promova, eventualmente venda e lucre da mesma, sentindo ou não, mas fazendo sentir como tal. Em suma, quais são as condições para que uma música seja da Madeira, ou madeirense de todo? Pensa ver à partida várias músicas da Madeira, óbvio. Se pensarmos em termos geográficos, é estranho pensar que música feita nas Ilhas Canárias seja música da Madeira. Mais estranho ainda seria pensar em música feita em Londres como música madeirense. Ou será que não? Londres poderá, por outro lado, ter muito mais madeirenses, mas muitos mais madeirenses que se sentem como tal a produzir música do que em qualquer uma das Ilhas Canárias. A partir de uma terceira perspectiva, uma que nos leva para outra escala cronológica, devemos prestar atenção à relação que uma prática poderá estabelecer com um determinado lugar, ou vir a estabelecer ao longo do tempo. Pensando nas inúmeras formas como esse lugar, assumindo-o como uma realidade multidimensional, simultaneamente física, geográfica, geológica, cultural, política e social, afeta a prática. Do ponto de vista da emergência, a forma que uma certa prática ganha, ou sobre a qual emerge, em relação a um tempo e a um espaço, em algum momento histórico, é, em si, o que define a tal prática. Ou seja, depende extremamente da condicionalidade que estes fatores aparentemente não antropológicos exercem nos modos de relação entre agentes e o que fazem, à volta do pretexto para que façam o que fazem, entre pessoas e música. Isto quer dizer, voltando à proposição das ilhas, que em alguma parte de todo o esquema de relações entre pessoas e música, os fatores geográficos, estes mesmo afetando já possibilidades mais alargadas de outra natureza, além da cultura, condicionam, efetivamente, as práticas de modo a se gerar algo de semelhante entre elas, mesmo que infimamente. Dito isto, aproxima-me do discernimento entre as várias músicas da Madeira. Penso ser necessário operarmos com ideias de familiaridade, diferença e individualidade ao nível da prática e da sua emergência. De um lado, temos uma música madeirense que se caracteriza pelas marcas do isolamento, reminiscentes, talvez de um tempo antigo, ou às tantas de um mais recente, mas certamente pela falta de exposição mutagénica ao resto do mundo durante muito tempo. Como Darwin, que descobriu que as ilhas eram portais do tempo fantásticos, hoje podemos entender este tipo de música madeirense como uma família de várias espécies endémicas. Presumo que pela dimensão da realidade humana grandíssima, uma coisa enorme, e o seu passado ancestral, que nenhuma destas músicas seja de veras absolutamente original daquele lugar, como espécie. Endémicas, não originais. Por maior que seja a condicionalidade espacial e geográfica, a música, assim como outros factos socioculturais, habita o ser humano, como se ele mesmo fosse o seu lugar. A humanidade é o lugar potencial da cultura. Contudo, acredito já me ter deparado com algo de único na música que só se encontra na Madeira. Aquela proveniente de um tempo antes das exportações em massa e, depois desta, antes da era da informação. Creio que esta música já não existe hoje em dia, se é que alguma vez tenha existido em estado de pureza. É uma questão de tempo, de emergência, de seleção natural e de adequação ao meio. Eventualmente, também na forma de como se faz a pergunta. Neste sentido, toda a música pode vir de ou já ter sido outra. Quando digo que esta música não existe, penso na rapidíssima interconectividade entre várias músicas e pessoas que as fazem. Entre encontros que causam a mutação inevitável da prática. O que em poucos passos sequenciados afeta, por vezes irreversivelmente, a ideia estruturante dessa mesma cultura e a cultura de relação com a sua própria performance, no sentido mais lato, assim como quaisquer artefactos gerados pela mesma. Arqueologicamente falando, é por encontrar grandes semelhanças entre músicas folclore e tradicionais madeirenses e os seus relativos contemporâneos de outros sítios que podemos desenhar um mapa do alastramento, do contágio, das mesmas características que foram popularizadas globalmente. É como descobrirmos fragmentos de vasos e outros pequenos utensílios perdidos de outras civilizações passadas e, através destes, ganharmos aos poucos uma imagem estudiantemente colossal, às vezes de impérios fenomenais, alguns monstruosos, porém mortos, outros mais vivos do que nunca. Um grande pote
à China antiga. Não antiga, um grande pote apenas. Um grande pote é o caso da influência da música erudita, principalmente das práticas tonais de composição melódico-harmónica. O outro é o caso da materialidade histórica e das possibilidades tecnológicas que alteram a forma como, por exemplo, a música da madeira pode ter sido feita em determinadas alturas históricas. Cordas de nylon ou cordas de tripa? Cordas de arame, talvez? Olha, aí vem o acordeão. Olha a amplificação. E vem tudo aí. Sem querer ser purista, a cultura de uso e os momentos sociais específicos que dão forma, expressão e dão nome à prática, a um nível elevado, emergente e congregante das múltiplas ações dos seus atores, definem a intenção da própria cultura. A cultura, quase que com a sua própria intenção autónoma, como se fosse um ser autónomo, quase com uma intenção, dirige-se, por isso, organicamente, em direções por vezes inesperadas, reagindo pelo poder inventivo e pelo espírito inovador de alguns dos seus vanguardistas, pessoas neste caso, e pequenos grupos, às novas possibilidades materiais e tecnológicas, modificando-se, tornando-se outra coisa. Por vezes dá-se evolução, por vezes acontece a fractura entre os grupos responsáveis pelo sustento de uma cultura e de uma tradição. Tudo depende de quão fortemente se instaram e se aplicam as forças convencionais de um lado perante o poder da mudança do outro. Voltando às várias músicas da Madeira, se esta for uma delas, assumida no seu percurso evolutivo natural e ignorando para já todos os esforços de preservação, valorização e dinamização, a outra será a que não se define, ou pelo menos não tão diretamente, por esta relação apertada com o lugar de onde provém, ou do qual tem naturalmente vindo a emergir ao longo de um largo período de tempo. Ao mesmo tempo, quando pensamos quase absurdamente na música, que parece não ter nada a ver com a Madeira, temos de nos focar nas razões pelas quais os que a fazem acreditam fazer desta música uma música madeirense. O que separa esta de outra música, não excluindo a possibilidade de pontes entre elas, é outra vez o tempo. Ainda através de uma ótica de emergência, afetada por condições geográficas, sociopolíticas e culturais, está toda uma cultura contemporânea, que em si engloba talvez o tal processo de bastardização da música tradicional, assim como o faz com o processo de legitimação destas mutações, ou até de objetos estranhos vindos do exterior. Esta é uma cultura que, no caso da ilha, é tão grande como a realidade cultural da ilha em si, e possui adicionalmente uma certa compreensão sobre si própria, sobre qual é que é o seu lugar no mundo. Inclui tanto visões de preservação como de inovação. Estende-se a todos os limites pensados e praticamente possíveis, a todas as esquinas do relacionar-se com música. Pensando então na música não como objeto estático, que só se multiplica significativamente quando a abordamos pelo valor arqueológico, mas tendo-a e tratando dela como um todo orgânico, passamos a identificar qual poderá ser este outro tipo, oposto àquela que prima por estender as suas raízes às práticas que tiveram os auges da sua popularidade em tempos passados. Esta será a música que, como reflexo de uma cultura global, é tão popular como essa música global, como aquela música de fora, no mundo todo. Ou, pelo menos, em termos de potencialidade, é tão popularizável como a outra. Mas, ao mesmo tempo, é de alguma forma atribuída à ilha, ou às gentes que esta conforma, ou influencia, inspira, ou traumatiza. Esta música poderá ser designada por géneros e por estilos. Pode ser em várias línguas diferentes e ter várias funções. Pode, no fundo, ser claramente uma reprodução de outra música qualquer, de outro sítio, como por exemplo o jazz nova-iorquino, o grunge, Seattle, o indie pop fofinho berlinense ou até o metal nórdico. Estas não são músicas da Madeira, ou pelo menos não são para já. É sempre possível, se bem que globalmente quase irrelevante, ou até de importância e proeminência improvável, que uma certa música bem característica de um lugar, de um tempo e de uma certa conjuntura socioeconómica, política, cultural, se legitimize noutro lugar diferente. E que nesse lugar até se reproduzam os modos de relação com a mesma e de sociabilidade.
Penso que o limite deste fenómeno acontece quando se atingem os limites económicos da cena. Em que o mercado que existe para que esta coisa exista, ele monta-se simplesmente de forma forçada, provavelmente num ambiente até atípico. Isto é basicamente quando as cenas se descentralizam, enfraquecem-se e eventualmente vêm a morrer. Biologicamente falando, são raríssimos os casos de sucesso em que um organismo autónomo se acomoda com parte de outro e a relação passa a funcionar numa lógica de simbiose a quase 100%, ao invés de parasitismo. Isso é diferente. Um dos casos mais famosos é o da mitocôndria, que é basicamente aquela componente celular, é uma componente celular dependente que gera energia para as células vivas, em que há carradas de bilhões de anos ela era um organismo vivo, unicelular, independente, vagueando ali pela água, muito parecido com um protótipo de uma bactéria, e veio eventualmente a encontrar o seu caminho até incorporar-se. Isto é raro, isto é muito raro. Biologia à parte, quero dizer que acho muito difícil compreender-se a madeirensidade do ponto de vista da importação direta de práticas autónomas e alheias às múltiplas condições da ilha. Existem pontos e hotspots por aí. Dou talvez o braço a torcer se me falarem do metal da Camacha e sobre como parece começar a injetar-me na mente a imagem do nevoeiro denso daquela terra com os power chords e umas distorções valentes. Invertendo o caso, se o metal camacheiro for exportado com alguns, não muitos, alguns metaleiros camacheiros que migram, por exemplo, para a Escócia, e um deles acha muito bom o uso da gaita de foles na malha e começa a empregar aquele bicho guinchão sempre que pode, e se os metaleiros conterrâneos decidem que aquele não é o verdadeiro metal camacheiro, então os números não poderão contrariar a onda popular, o tal carimbo, a convenção da marca, nem o poder daquele selo. E o novo metal camacho escocês não poderá ser o puro camacheiro. A exceção seria, por exemplo, o caso em que o imigrante fosse de facto uma figura respeitadíssima da cena cultural metaleira da Camacha, que, ao emigrar, continuaria simplesmente, como o teria porventura já feito, a inovar, a manter a sua própria cultura viva, embora apenas noutro sítio. Neste caso, acho até que estaríamos perante um caso de migração cultural, não tanto uma exportação. O que fica, o que vai, o que mantém, o que se muda, quem decide o que se passa, o que chamar a tudo o que acontece de novo num sítio ou no outro, evitando noções de autenticidade, pureza e primordialidade. Pensa em processos de legitimação pelos quais um objeto pode passar a ser parte da cultura, prática e material de um lugar. Após algum tempo de teste e relações de reconhecimento, algum confronto, mas também de assimilação e acomodação. Sendo útil, então, distinguir migração cultural de exportação, não nos sobram grandes escolhas sem ser realmente pensar no produto de uma cultura e seus agentes como aquilo que é passível de exportação. Esse produto pode, então, assumir a forma de ideia, modelo, facto cultural acabado, projeto, média, no sentido alargado, agentes culturais como produtores dos mais variados tipos e artistas, etc. A essência está no foco sobre como aquilo que se exporta, de formas mais ou menos complexas, é um produto da atividade humana. É um produto. Inclui-se, portanto, até a possibilidade, dentro desse produto, de se exportarem mecanismos de exportação. Mecanismos para a exportação. Mais próximos de um modelo EKA. Um modelo que exporta objetos que se montam localmente num sítio, mas com a marca do outro. Então, de que é que estamos a falar quando dizemos música madeirense não tradicional? No universo temporal muito mais apertado, estamos a falar de músicas resultantes de processos de adaptação que certas externalidades sofrem em relação à madeirensidade e à sua incorporação na prática. Músicas que, pelas características únicas, ou distinguindo-se de outras por uma certa diferença, mas sempre sem perder de vista um certo quê de similaridade e familiaridade dentro de um campo proximal, emergem
a serem consideradas por si próprias e por outros como madeirenses. Pelo menos mais madeirenses do que, isto em termos comparativos. Rapidamente adiciona a noção de que, sim, é possível participar na cultura musical à volta da madeirensidade sem estar presente fisicamente dentro dos limites geográficos daquilo que é a Madeira e o arquipélago. Neste sentido, se, por exemplo, acamparmos nas desertas e nos concentrarmos na identidade primordial, mais essencial daquilo que é o arquipélago da Madeira, a rocha, a lava, o céu, o mar, a fauna, a flora, o clima, a posição geográfica no mundo, o resultado dependerá imenso de quem o faz, podendo em 3 tempos ser muito de outra coisa que não tem nada a ver com a Madeira, não tem nada de madeirense, nem em termos representativos, nem simbólicos, nem nada. Isto, pois o meio natural é muito mais sobre as eventualidades geológicas e biológicas do espaço do que sobre a densidade cultural que faz um lugar. Um chinês, nas ilhas desertas, é apenas uma pessoa chinesa em ilhas que estão desertas. Se for um chinês bem educado nas lides de uma arte da China antiga, o que ele pode vir a produzir nas desertas será algo de muito chinês. Mesmo que influenciado pelo espaço, definitivamente antes de uma qualquer cultura. A questão agora é: que raios é a madeirensidade? As coisas que as pessoas fazem, as coisas que as pessoas dizem umas às outras, como é que se dão, como é que não se dão. E isto obviamente vai haver vezes que é altamente influenciado pelo espaço. Por exemplo, por ser uma ilha, quase toda a gente sabe nadar. Quase toda a gente aprendeu a nadar, vai ou foi à praia ou costuma ir e tem uma relação diferente com o mar do que, por exemplo, no lado oposto, uma pessoa que nunca viu o mar ou que vive no deserto. O que se faz vai depender muito da cultura desse lugar. As coisas que são possíveis, as coisas que não são possíveis. A língua é uma delas. Pensando nas condições e nos limites que um lugar qualquer impõe aos seus habitantes. Extrapolando aqui que a gente sabe que acontece com a língua, podes pensar na música. A música é outro fato sociocultural qualquer. Qualquer coisa que as pessoas fazem vai estar sempre a ser mais ou menos conscientemente afetado pelo lugar de onde elas vêm. Continuando nesse lugar ou saindo desse lugar e acartando pedacinhos desses efeitos, dessas condições que se cravam na pessoa com ela, para onde é que ela vá. Lá os casos dos sotaques padrão que se recebem para esconder uma possibilidade de seres considerado de classe baixa ou vieste de uma ilha. A madeirensidade não necessariamente acaba, mas tem limites na sua expressão quando isto acontece. O oposto também pode acontecer, que é forçar-se a madeirensidade e ela deixar de ser a madeirensidade, mas ser um género quase museológico da madeirensidade. Ou seja, é quase como aquele caso do Schrödinger e o gatinho. Tocas no gatinho e ele pode não existir. De repente, não sabes se ele existe ou não. Mas só o facto de estarmos a pensar nele. Quer dizer que há probabilidade de andar por aí qualquer coisa que é de facto a madeirensidade.